Gênesis capítulo 41, verso de número 33 em diante. Diz assim: Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Eu tenho um tema para a palavra de hoje, e o tema é: dinheiro não é problema, é solução. Vamos falar essa palavra bem forte. Fala assim comigo: dinheiro não é problema, é solução. Queridos, durante muitos anos eu soube que a área financeira, porque vi estatísticas, pesquisas sobre esse assunto, a área financeira era responsável no Brasil por mais de 50% dos divórcios. Quando você vai analisar a razão de pessoas se separarem no Brasil, mais de 50% dos divórcios tem alguma coisa a ver com dinheiro. E isso é chocante. E eu achava que esse era um problema no Brasil. Depois, e não tem muito tempo, essa do Brasil eu já tenho acompanhado há muitos anos, que eu trabalho com família há mais de 25 anos. Depois, agora tem talvez 3 anos, 4 anos atrás, eu vi um especialista, se não me engano foi o Tiago Serbasi, falando que essa estatística, e li num livro também, eu vi em dois lugares, eu vi numa live e vi num livro, que essa estatística de problemas familiares, problemas conjugais, problemas no relacionamento, no âmbito familiar, envolvendo dinheiro, era mundial, incluía os países de primeiro mundo e os países de terceiro mundo, e a estatística fora do Brasil, em muitos lugares, chegava a ser maior, se não me engano, 58%, porque a questão aqui do dinheiro não é só a dívida. Não é só quando tem dívida, às vezes quando tem muito dinheiro é problema também. Então a questão das finanças dentro da família, as finanças dentro de casa, afetam demais o casamento e a família e destroem famílias e destroem casamentos. Vamos pensar junto uma coisa, pensa comigo, talvez você já até passou por isso lá no Brasil, ou aqui na América ou em algum lugar. Quando você não tem dinheiro para pagar as suas contas, a vida vira ou não vira um inferno? É um inferno. Você está sendo despejado de um aluguel, você não tem condição de pagar a sua luz, não tem condição de pagar a sua água, você não consegue... Olha, já é horrível quando a gente não consegue dar coisas para os nossos filhos, para a nossa esposa, ter coisas que a gente gostaria de ter, né? Às vezes, quando um filho pede um tênis, quando a esposa pede um negócio, não tem dinheiro para comprar, já não é bom. Agora, isso aí é porque não tem condição, tudo bem. Mas, meu irmão, quando começa a faltar dinheiro para aluguel, dinheiro para comida, dinheiro para as coisas básicas, é um inferno. Não tem como ter paz. Não tem como ter alegria, não tem como você desfrutar da intimidade. Nada fica bom quando falta dinheiro nesse nível. Então, a falta de dinheiro faz a vida conjugal e familiar viver um inferno. Você deve ter passado por isso, ou visto alguém passar. Acontece muito no Brasil. Alguém está passando uma situação financeira muito complicada, faz o quê? Manda a esposa voltar para a casa dos pais para poder... fica aí um tempo até eu resolver o problema. Ou muda para os Estados Unidos,
ou está no Nordeste, muda para São Paulo, muda para o Rio de Janeiro, vai para Brasília, atrás de um emprego, atrás de uma vida melhor, depois eu te levo, e nessa aí, muitas vezes, problemas familiares, problemas conjugais, traições. Resumo, a falta de grana é um problema sério e traz constrangimento, traição e problemas para dentro de casa. Quando o dinheiro sobra, também pode se tornar um problema. Então, quando tem muito dinheiro, você pode acabar estragando seus filhos. Quando tem muito dinheiro, vocês podem brigar por causa do muito dinheiro, né? Vocês, por causa de muito dinheiro, às vezes começam a ter problemas no relacionamento, briga, porque aí também muito dinheiro pode afastar você de Deus, pode afastar você do trabalho do Senhor e tantas outras coisas. Então, como é perigoso o dinheiro, né? Às vezes uma herança. Quantas famílias brigam por causa de herança? Quantos irmãos perdem amizade por causa de herança? Quantas pessoas, porque querem alguma coisa, começam a ter confusão, né? E a gente vê até morte, assassinato e por aí vai. Então, a questão financeira, ela se torna um problema quando ela tem falta de dinheiro, quando sobra muito dinheiro. Por quê? Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 24. Olha que interessante isso aqui, eu não sei se você tinha percebido isso. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Fala assim comigo: dinheiro pode ser, fala assim comigo, bênção, maldição ou um Deus. O dinheiro pode ser três coisas. O dinheiro pode ser uma bênção. Quando que o dinheiro é uma bênção? Quando você paga suas contas, quando você sai de férias com a sua família, quando você pode comprar uma comida, quando você pode comprar um carro, quando você abençoa pessoas, quando você abençoa o reino, quando você ajuda necessitados, quando o dinheiro serve o propósito deve servir. Quando que o dinheiro vira uma maldição? Quando você ama o dinheiro, quando você usa dinheiro para drogas, para álcool, para vício, para prostituição, quando você usa o dinheiro para qualquer coisa que não seja boa. Aí o dinheiro vira uma maldição. É errado você ter dinheiro? Não, o problema da Bíblia não é o dinheiro, o problema é amar o dinheiro. O problema não é. A raiz de todos os males não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, quando eu amo, vira maldição. Pode ser bênção, pode ser maldição, ou pode ser até mesmo um Deus. Olha só o que a Bíblia está dizendo em Mateus 6, 24. Que o maior concorrente de Deus no coração do ser humano é o dinheiro. Quem ocupa o coração do ser humano, a maior luta, a maior guerra, a maior concorrência é o dinheiro. É muito raro, raríssimo, você encontrar alguém que está em dúvida se quer Jesus ou Satanás. Não é? Se eu chegar aqui e perguntar, quem aqui quer o capeta? Quem gostaria de dormir com o demônio? Eu acho que só pessoa doida ou endemoniada que vai querer o Satanás. Então, ninguém tem dúvida que quer Jesus, sim ou não? Mas, quando é dinheiro, irmãos, com a boca a gente não diz, mas com atitudes, às vezes a gente diz que o dinheiro está ocupando um lugar que não deveria na nossa vida. Quando Jesus fala, não podeis servir a dois senhores, a nossa mente automaticamente pensa em Deus e no diabo. Só que o texto fala, não podeis servir a Deus e às riquezas. Não fala de demônio, fala de dinheiro. Há uma tradução que chama mamon. Mamon é o Deus, é o espírito, é o demônio que domina dinheiro, grana. Então, Jesus faz um alerta, não tem como servir a dois senhores, ou você é de um ou de outro, ou agrada um, agrada outro, e ele termina dizendo, não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando é que a gente percebe que o dinheiro está ocupando um lugar no nosso coração, que não é o lugar que deveria ocupar? Se você, por exemplo, está roubando, se você, no momento de
digamos assim, aparecer uma mala de $1 milhão na sua frente, e você sabe quem é o dono. Você vai saber se seu coração está ou não está nisso, você simplesmente pega a mala, ainda que dê vontade de ficar com dinheiro. Pastor, o senhor teria vontade de ficar com dinheiro? Demais da conta, aí. Né? Tem gente que até diz assim, louvado seja Deus, o Senhor que me deu, tirou do ímpio para dar para o justo, ainda usa a Bíblia. Mas se você pega sabendo de quem é e devolve, você é alguém que está vencendo o mamon, que está vencendo o amor ao dinheiro. Quando é que eu sei que o dinheiro é um problema? Quando eu coloco o dinheiro acima de Deus, quando eu coloco o dinheiro acima da minha família, quando eu coloco o dinheiro acima do meu casamento, talvez eu não tenha consciência, talvez eu não fale com a boca, mas a minha atitude é uma atitude de quem está dizendo o dinheiro é mais importante do que Deus, do que a família. Eu vou falar uma coisa para vocês, essa palavra de hoje, ela é pesada. Porque quando a gente denuncia isso, irmãos, o inferno fica furioso. Então não deixa o clima pesar no seu coração, não, que eu estou aqui para te abençoar hoje em nome de Jesus, amém? Então a gente tem que observar. Por quê? Porque se você deixar, mamon te escraviza. O dinheiro te domina. Olha aqui uma estratégia de Satanás. Para perceber. Quando o povo de Deus, lá em Êxodo, Moisés virou para Faraó e disse assim, Faraó, eu quero levar o povo, essa igreja enorme, lá no deserto para sacrificar e adorar a Deus. Qual foi a primeira reação de Faraó? Faraó virou e disse assim, vocês estão muito desocupados. Eu vou aumentar o trabalho de vocês, para que vocês não tenham tempo de pensar em adorar a Deus. Então eu catava palha para vocês, e vocês só tinham que fazer o tijolo. Agora, vocês vão ter que catar a palha e fazer o tijolo. E a primeira estratégia de Satanás contra o povo de Deus, para que o povo não adore a Deus, não sirva a Deus, é o quê? Taca trabalho no povo. Porque quanto mais eles trabalharem, menos tempo eles terão para Deus, para adorar, para servir. Agora deixa eu te falar uma coisa. Pensa num cara que gosta de trabalhar, irmão. Eu não sei se você não gosta. Eu gosto de trabalhar. Eu saio de férias, eu amo tirar férias. Passo ali 15, 20 dias de férias. Todo mundo deveria tirar férias. Mas vai me dando ali, quando vai chegando no 20º dia, irmão, uma agonia para voltar a trabalhar. Um negócio que eu quero servir, eu quero produzir. E eu tenho observado lá no Brasil, você sabe que o sonho de todo brasileiro é aposentar. É ou não é? Todo mundo quer aposentar. Aí o povo aposenta, estava todo mundo forte e saudável. E não tem o que fazer, tudo morre. Ou adoece. Eu tenho um irmão da minha igreja que ele falava, eu vou aposentar, eu não vejo hora de aposentar. Irmão, esse cara aposentou. Um ano depois eu encontrei com ele, parecia um The Walking Dead. Um zumbi. Por quê? Porque nós somos chamados para produzir, irmão. Fomos chamados para fazer. Está certo que você vai chegando numa idade que você pode diminuir o ritmo, você pode fazer menos, pode fazer mais do que você gosta, mas parar 100%, ficar 30, 60, 90, 100, 200, 300 dias sem fazer nada, você está louco. Então eu gosto de trabalhar é uma bênção. Eu queria falar para você que quem inventou o trabalho foi Deus. Tem gente que fala, eu quero achar que inventou o trabalho para matar. Pois eu quero te informar, quem inventou o trabalho foi Deus. E o trabalho vem antes do pecado, porque quando Deus colocou Adão lá no jardim, ele botou Adão para cuidar do jardim, para o Adão olhar o jardim, para o Adão colocar nome nos bichos, entendeu? Qual é o nome desse bicho aqui, Adão? Adão, esse aqui eu acho que tem cara de vaca, esse aqui eu acho que tem cara de boi. E não tem mesmo, gente? Fala a verdade. Né? A gente olha e tem cara mesmo de vaca e de boi. E aí o Adão foi trabalhar. Deus inventou o trabalho é uma bênção. O problema é quando a gente põe o trabalho no lugar que ele não deveria estar. Então pensa numa coisa que não é de Deus, é preguiça, gente mole. Mas você tem que entender, quando começa a botar trabalho. E aí a pessoa, não, mas eu tenho que trabalhar muito, pastor, porque eu tenho que dar uma vida boa para minha esposa, para os meus filhos. Irmão, irmã, nada é mais importante para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua mulher, do que você.
Nada. Não é um tênis a mais, um videogame a mais, não é um dinheiro a mais, um lanche a mais, um donuts a mais, que vai fazer o que você está pensando que vai fazer de bem para a sua família. Nada é mais importante do que você. Então, a estratégia de Faraó continua sendo a mesma. Taca trabalho no povo, que aí o povo não tem tempo para adorar a Deus, não tem tempo para a família, não tem tempo para o casamento, não tem tempo para criar os seus filhos. Quando é que o dinheiro pode virar um problema também? Quando o casal tem contas separadas. Pastor, lá em casa funciona perfeitamente. Cada um tem o seu dinheiro. E aí a água fica com ela, a luz comigo, o gás, a internet e etc. Então, meu irmão, se está funcionando perfeitamente, né? Talvez não seja o caso de mexer. O que eu vou falar aqui é uma regra sem exceção? Não, tem exceções. Mas você sabe qual seria o ideal? O ideal seria toda a aquisição financeira de uma casa ir para uma mesma conta e daquela conta pagar todas as despesas da casa, obviamente, logicamente. Porque se a Bíblia diz que quando eu me caso, eu me torno, primeiro, uma só carne, e segundo, participante da mesma graça de vida, eu sou participante da mesma graça de vida. Eu sou uma só carne com a minha mulher. Nós trabalhamos, o dinheiro entrou na conta, o dinheiro dela, o meu dinheiro, entrou na conta. Aí a gente pega e fala, o que nós vamos fazer com o dinheiro que entrou? Vamos pagar a prestação ou o aluguel, vamos pagar o carro, vamos pagar isso, vamos pagar aquilo, vamos pagar aquilo, vamos pagar aquilo. Sobrou isso, e aí? E aí nós vamos fazer isso aqui com o que sobrou. Agora, esse é o certo. Quando separa, irmãos, eu já vi gente brigando em casa, aí eles estão discutindo, aí o cara fala assim, não senta na cadeira não, que foi eu que comprei. Aí a mulher, mas a mesa foi eu, então não põe o prato. Porque isso aqui é meu, aquilo ali é meu. E é por isso que tem gente que quando separa, antes de casar é meu bem, e na hora de separar é meus bens. Por quê? Porque separado. E aí, irmãos, quando o casal começa a separar férias, separar dia de descanso, separar dinheiro, está descumprindo o propósito do casamento, que é ter tudo em comum, que é uma só carne, que é uma mesma graça de vida. Isso pode ser um problema. Pastor, eu gostaria de fazer a coisa certa dentro da minha casa, de prosperar. Antes de continuar, eu só quero dar uma palavra para jovens e adolescentes que estão aqui. Cadê vocês que não são casados? Levanta a mão. Isso, levanta a mão. Parabéns. Olha aqui, ó. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Bom, eu já sou cristão convertido há mais de 30 anos. Eu sou casado, vou fazer 29 anos, tenho 4 filhos, eu prego no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, na África, no Peru, em vários lugares, Canadá. Então, eu não estou aqui desde ontem. Eu estou aqui há muitos anos. Só que nessa igreja eu já venho há uns 6 ou 7 ou 8 anos. Não direto, mas passado, né? Então, eu tenho uma história na minha cidade, eu sou pastor da mesma igreja há 23 anos. Eu não tenho nenhum escândalo no meu nome na área moral, nenhum, nem financeiro, nem adultério, nada, graças a Deus. Então, o que eu vou falar para vocês aqui é uma história de vida. Então, deixa eu falar uma coisa para os pais e para os jovens e adolescentes que estão aqui. Eu me converti, eu vim das drogas, fui preso, violento, armado, desgraça até mandar parar. Com 16 anos, finalzinho dos meus 15 anos, 16 anos, eu aceitei a Jesus. Por que, pastor, que você hoje prega para a família? E por que eu tenho tido, pela misericórdia de Deus, sucesso na criação dos meus filhos? Nenhum está desviado, nenhum se perdeu, nenhum entrou nas drogas, todo mundo na igreja, todo mundo servindo a Jesus, todo mundo sonhando em ser pastor. Por que que eu sou realizado no meu casamento, apesar de não ter um casamento perfeito, ter problema, etc. Por quê? Aqui que está o segredo. Na idade de vocês, a minha esposa mais cedo, e eu com 15 para 16 anos, nós sentávamos num culto como esse,
e ouvíamos o pastor como eu, ensinando sobre casamento, família, finanças, administração, criação de filhos, relacionamento conjugal, comunicação, perdão. Então eu estava sentado ouvindo sobre casamento, essa santinha aqui, abençoada filha dos pastores, né? 13 anos, não é isso? Vai casar com quanto? No mínimo, 20. Tá bom? Quer antes? No mínimo 20, né? Então daqui 7 anos. O que tem a ver ela, de repente, vir num culto como o de ontem? Tem a ver que se ela vem ontem e assiste o culto, ela está tomando uma vacina. E quando ela entrar no casamento, ela não vai cometer os erros que muitos que casaram e ouviram a pregação de ontem vão ter que consertar. Você está entendendo? Então eu vim de uma família completamente destruída, mas eu com 16 anos sentava na igreja, meu pastor, só para você ter ideia, era o Cláudio Duarte dos anos 90, era o maior autoridade de família no Brasil, e a gente sentava para ouvi-lo ensinar essas coisas. O que aconteceu? Mesmo vindo de uma família toda errada, quando eu me casei, eu estava com todas as informações aqui, e eu fui colocar em prática no meu casamento. Eu não era pai, mas eu já tinha ouvido sobre como é que criava filhos, e os filhos do meu pastor eram filhos extremamente bem-sucedidos, hoje são pastores de uma das maiores igrejas de Brasília, uma na região e outra, cada um com mais de 3.000 pessoas, e são conhecidos no Brasil e no mundo. Então, meu pastor criou bem os filhos, tinha um casamento extraordinário, eu cresci ouvindo e vendo ele. O que aconteceu? Quando eu entrei, eu sabia o que fazer, e está dando certo até hoje. Então, quem vem aqui hoje e não trabalha ainda, não ganha dinheiro ainda, não casou ainda, não aprendeu as coisas, está ganhando de 10-0 de quem já está fazendo. Por quê? Porque vocês vão aprender a fazer desde agora. E quem está ouvindo agora, talvez vai ter que arrumar alguma coisa que está fazendo errado. Quem está entendendo, diga amém. Então, melhor coisa é você estar aqui com 13 anos de idade, ouvindo isso, com 12, com 15, com 16, ok? Então, vamos continuar. Pastor, eu quero fazer a coisa do jeito certo. Eu quero que dinheiro seja solução e não problema, porque é um problema para a vida e é um problema para a família. Então, primeira coisa, controle os seus gastos. Deixa Deus te usar, olha para alguém e fala assim com muita vontade para essa pessoa, criatura de Deus. Mas não, fala com mais vontade, fala criatura de Deus. Agora fala assim, para de gastar. Gente, quem imaginava o coronavírus? Quem imaginava um lockdown mundial? Quem imaginava empresários no Brasil e no mundo, empresas quebrando? Quem imaginava que ia ficar em casa sem sair para trabalhar, sem ganhar dinheiro? Não faço ideia da realidade americana. Não estudei isso, não faço ideia. O que eu ouvi dizer é que todo mundo, sem exceção, recebeu dinheiro do governo. Até quem não pediu, é isso mesmo? Não? Então já exageraram a conversa para mim, né? Que me disseram lá em Miami que até quem não pediu recebeu o dinheiro. Tá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha o que aconteceu comigo no coronavírus. Você conhece muito bem a cultura do Brasil, não conhece? Lá o povo, se puder, parcela até a mãe, né? Compra o liquidificador parcelado, o micro-ondas parcelado, o carro parcelado, a roupa parcelada, a comida parcelada, abastece parcelado, é uma coisa louca. Então, o que acontece? A minha cultura não é essa. A minha cultura sempre foi de viver dentro da minha realidade financeira, e a minha cultura sempre foi de fazer alguma reserva. E eu quero falar sobre isso hoje. Quando o coronavírus chegou, o que eu fiz? Eu peguei a minha reserva, depois que passou aquela mentira dos 14 dias, só 14 dias até baixar a curva, foi o que a gente ouviu no Brasil, e o negócio continuou. Eu fui lá, eu comprava muitos livros
a 30, 60 e 90 para pagar, porque eu viajo 4 vezes na semana. E eu vendo muito livro no Brasil, muito. Então, eu facilmente vou vendendo e vou pagando os livros. Quando o lockdown rolou e eu não ia viajar mais, eu tinha mais de 80 viagens marcadas no ano de 2020. E eu fiz 8 viagens das 80. Então, eu tinha que pagar contador, funcionário, livros, bíblias, impostos. O que eu fiz? Peguei as reservas que eu tinha, quitei, paguei tudo, paguei a escola adiantado, paguei os impostos, quitei o carro que estava financiado, fui eliminando todas as dívidas. Na verdade, dívidas eu chamo, está até errado, porque dívida é o que você não pagou. Estava eliminando todos os meus compromissos, que são coisas que iam vencer, eu não tinha nada atrasado. Paguei tudo, sentei a família e falei, galera, eu não sabia que ia ficar daquele jeito, né? Não podemos gastar com nada. Por quê? Porque nós não temos renda. O material que eu vendo não vai entrar, as ofertas que eu ganho não vai acontecer, então temos que ficar aqui em casa quietinho. Só que a gente ia ficar mesmo. Mas eu consegui sobreviver bem, irmãos. Eu não sei vocês, mas olha, foi um alívio tão grande financeiro não sair para comer com a família. Nós somos 6, agora 8. Salão. Gente, como eu descobri que salão gasta dinheiro de 3 mulheres. Essas mulheres não ir no salão, foi uma prosperidade tão grande lá para casa. Um negócio fora do normal. Gasolina, meu Deus, a gente lá no Brasil gastava gasolina demais. Tudo de carro para cima e para baixo. E aí a gente, claro, teve um lado que não gastou, não vai no cinema, não come comida, não come fora, não tem salão, não tem gasolina. Aí eu consegui. Quando terminou essa parte terrível lá, que a gente pôde voltar mais ou menos a produzir, eu estava sem nenhuma reserva. Eu tinha reserva até aqui, na América. Eu tinha dinheiro no Bank of America, das minhas pregações aqui, e lá queimei tudo usando cartão de crédito, lá o Bank of America, para cima e para baixo, e foi. Mas eu terminei o coronavírus, irmão, sem dever R$1 para ninguém. E comecei a viajar, e etc., e voltou a capitalizar e a viver minha vida. Pastores amigos meus, na mesma condição que eu, terminaram o coronavírus com 200 mil de dívida. 150 mil de dívida. Por quê? Porque não tinham nada guardado. Gastavam demais. Prestações de carros altíssimas, prestações de casa altíssima, padrão de vida altíssimo, comprando e comprando. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Ninguém sabe o que vem por aí. Posso falar qual é a previsão dos profetas e do FMI, etc., com a guerra, com o coronavírus e com as coisas que estão acontecendo? A previsão não é boa, gente. Está repreendido em nome de Jesus. Que venha prosperidade, que venha provisão, que não tenha nada de ruim. Vírgula. Se acontecer, a gente tem que estar o quê? Preparado. Porque eu estou assustado com uma coisa que eu estou vendo no mundo e aqui na América. Prateleira faltando coisa. Não tem. Você vai no lugar, antigamente tinha, não tem, o negócio aumentando. Eu fui na Europa, em Londres, como aconteceu aqui, durante 60 anos a gasolina é o mesmo preço, teve um aumento de 70% em Londres na gasolina. Ficou de louco. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, se a gente quer prosperar de verdade, não ter problema para não atingir a família, o casamento, controle seus gastos e, mesmo na América, tenha domínio para vencer Mamon, o consumismo, que é fortíssimo, talvez no mundo, não tem outro lugar como aqui, e consiga diferenciar desejo de necessidade. O que é necessidade, pastor? É o que eu não tenho. Pastor, acabou, eu não tenho mais calça jeans. Ela rasgou. Aí eu sempre pergunto, aonde? Porque se ela rasgou aqui, você faz aqui, 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 e está com a calça jeans da moda. Agora, se rasgou aqui ou aqui, aí não tem calça jeans. Aí, comprar uma calça jeans virou uma necessidade. Agora, a calça jeans você vai comprar também, fala muito, porque tem que ser a calça jeans de, eu não sei qual é o preço aqui, mas de $200, se tem a de 50, é outra coisa. Então,
Você sabe que eu e você, as pessoas, a gente vai nos lugares, irmãos, e a gente compra o que não precisa. Tem camisa lá que você comprou e não usa. Tem gente comprando camisa contando que vai emagrecer para usar a camisa. Eu vou comprar ela porque eu vou emagrecer e vou entrar aqui dentro. Não vai! E compra mais um sapato, e compra mais um tênis, e troca o celular, e vai, e entra numa roda de consumismo, que te leva a entrar numa roda de trabalho, que rouba de você o tempo para servir Jesus, dedicar a casa de Deus e a sua família, e essa roda do consumismo com a roda do trabalho, e vai. Se você controlar os seus gastos, você vai poder trabalhar um pouco menos, não vai baixar o seu padrão e vai ter mais tempo para você, para a sua casa e para servir ao Senhor. Mas aí tem que ser uma decisão firme e diferenciar desejo de necessidade. Tem que não é fechar a torneira, é lacrar a torneira. Até que você viva o que eu vou falar já. Você vai lacrar a torneira. Então, deixa eu contar uma experiência do Brasil, que eu acho que serve para cá. Porque aqui o povo come muito na rua, eu já vi. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Tem um ditado no Brasil que diz assim: passarinho que anda com morcego, acorda de cabeça para baixo. E galinha que anda com pato, morre afogado. Acabou o culto aqui hoje. Aí, um irmão vira e fala assim: gente, vamos ali no Outback, vamos no Chile, sei lá onde, vamos comer fora. Mas o irmão está bem de grana. E você está contando com o trabalho de amanhã para pagar a conta de hoje à noite. E aí, bora! Galinha andando com pato. Porque se o irmão amanhã acordar e der lockdown, ou ele estiver doente, ou alguma coisa acontecer e ele não for trabalhar, ele tem o dinheiro para pagar o que ele comeu ontem. E tu, se a pessoa ligar e falar, não vai precisar mais hoje não, você fala, meu Deus, não pode, eu preciso dessa hora de trabalho. Então, deixa eu falar uma coisa para você, quantas vezes na minha vida, irmão, mas quantas vezes a gente terminava o culto, recém-casado, eu e Maírla, a molecada da igreja, os jovens, bora comer, eu falava, não, eu não posso. Eu tinha hora que eu ficava com ódio, porque a minha cunhada, que hoje é pastora e trabalha com a gente, toda vez vinha, vamos comer? Eu comecei a falar, você vai pagar? Mas toda vez eu falei, mas por que você convida se eu não tenho dinheiro? Você sabe que eu não tenho dinheiro, aí. Por que você está chamando? Não, mas é o hábito, então se você está chamando, paga, não precisa nem falar onde é. Interessa onde é, você está pagando, eu estou dentro. Agora, se você não... Aí o que eu fazia, irmãos? Eu ia para a minha casa e eu comia o que tinha na minha casa. E eu não gastava o que eu não podia. E eu ganhava um salário mínimo e um pouquinho, e eu nunca tive dívida na minha vida, porque eu vivia dentro da minha realidade. Não comprava roupa. Eu lembro, irmão, de ter vezes de eu usar a mesma cueca, virar a cueca, não dava tempo de lavar. Virar a cueca, usar a cueca, virava a cueca para poder ir no outro dia. Quando eu vim a primeira vez nos Estados Unidos, eu tinha tanto trauma de não ter cueca, que eu fui num lugar, eu comprei umas 90 cuecas. Falei, agora eu mato a minha raiva de não ter cueca. Comprei cueca que não acabava mais. Mas eu vivi o meu momento, entendeu? Eu respeitei o meu momento. Eu ia para casa e eu fazia mexido. Já ouviu falar de mexido? Sabe o que eu fazia, meu irmão? Pensa numa coisa quando você não tem dinheiro que não pode faltar na sua casa. Passou, estou apertado, até aqui na América o negócio está brincadeira. Sabe o que você faz? Não pode faltar farinha, ovo, limão e pimenta. Qualquer comida você salva se tiver isso aqui, ó. Qualquer comida. Tá ruim? Limão, pimenta, farinha e ovo. Chegava lá, metia 3 ovos na frigideira, mexia, pegava o resto do arroz que tinha, pegava o resto do feijão marrom com o restinho do preto, metia no meio, pegava o resto da verdura, o resto do que tinha, começava a mexer, estava pouco, colocava uma farinhazinha, às vezes teve um negocinho, passou uma abobrinha querendo passar, põe que dá uma soltada, não tem problema,
joga lá e vai mexendo aquilo, e vai colocando um salzinho, e aí daqui a pouco você põe uma farinha, e limãozinho, pimentinha, e come, meu irmão. Pastor, e beber? Água? Água. Aí, quando eu prosperei no Brasil um pouquinho, comecei a tomar o quê? Que suco. Quem tomou que suco aqui? É um pote, é um negócio desse tamanho, para 2,5 litros de açúcar, e aquilo é o Satanás, irmão. Eu vou te falar uma coisa, quem tomou que suco um dia na vida, até hoje, se abrir, tem que ter colorido. Aquilo ali não sai nunca mais. Aquilo ali entrou, coloriu o seu estômago, rim, tudo, tá tudo. Aí você prosperou um pouquinho, tangue. Prosperou mais um pouquinho, suco de caju. Caju, porque caju é o que rende. Maracujá não rendia, só caju. Caju rende muito. Também até hoje a minha mulher odeia suco de caju, de tanto suco de caju que tomou. Você vai, à medida que vai. O que você faz? Terminou de jantar, meu irmão. Que coisa, quem já foi pobre? Que delícia. Você come aquilo, pega um copo d'água gelado, meu irmão. Você bebe assim, ó, tum, tum, tum. Aquilo parece que vai empurrando. Aí quando bate aqui, parece que cimenta, mas bum! Aí dá um sono. Você dorme com a barriga cheia, estufada de farinha e do resto de comida, mas dorme sem dever nada a ninguém, aleluia. Entendeu? Feliz que tem comida. Lembra da África que o povo não tem nem o que comer. Então, se eu quiser prosperar na minha vida, eu tenho que ser radical em cortar os gastos que são desnecessários. Por quê? Gente, vocês precisam guardar dinheiro. Vocês podem investir aqui na América e no Brasil. Eu vou continuar para poder falar disso. Então, primeira coisa, lacra a torneira, corta os gastos, administra, ensina seus filhos a diferenciar desejo e necessidade. Tem momento que dá para aproveitar? Tem. Não tem? Segura. Segunda coisa, se você quer prosperar de verdade, passar por qualquer situação que o país venha passar, ou o mundo venha passar, inicie urgentemente uma reserva financeira na sua casa. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: há quantos anos você trabalha na sua vida do Brasil e na América? Pastor, eu já estou na América há 15 anos, há 8 anos, há 20, há 30 anos. Pastor, eu trabalho lá no Brasil desde os meus 11 anos de idade. Desde os 11 anos. Eu trabalhava até antes, vendendo din-din, vendendo jornal, mas desde os meus 11 anos eu trabalho. Tá, então você tem quantos anos você trabalha na sua vida? Ah, eu tenho. E aí minha pergunta é: de todos esses anos que você trabalha, o que você tem para me apresentar fruto do seu trabalho? Ah, pastor, eu tenho uma casa comprada aqui, eu tenho um terreno lá no Brasil, eu tenho... O que você tem? Não, claro, não vai responder alto. Você está trabalhando a vida inteira, pagando 1 milhão de contas, mas eu quero saber o que você tem. Fruto dos seus anos de trabalho. Então, qual é o nosso problema? O problema é o seguinte, irmãos, não é possível prosperar, passar crise, como aconteceu aqui em 2008, aconteceu no Brasil, coronavírus, possivelmente alguma situação financeira no mundo por causa da guerra, de outras guerras estão para surgir, por causa do final dos tempos, por causa de toda essa situação, coisas em relação à comida talvez possam acontecer no mundo, porque a Ucrânia é o 5º país que mais exporta grãos e etc, etc. O que eu tenho que fazer? Você tem que ter uma reserva, porque é impossível prosperar se você não conserva com você uma parte do que você ganha, se você não guarda dinheiro. Então, o caminho da prosperidade é 2 pontos. O caminho da prosperidade é 2 pontos. Conservar comigo uma parte de tudo que eu ganho. Então, eu pago pela roupa, eu pago pela comida, eu pago pelo carro, eu pago imposto, eu pago escola e eu não me pago. E o que é se pagar? É você guardar dinheiro. Toda literatura que existe sobre dinheiro ensina você a guardar 10% do que você ganha. Você recebeu o seu dinheiro, você não pode contar com 10%, tem que separar ele. E esse dinheiro você não mexe nele, você guarda. A Bíblia ensina 20%, foi o texto que a gente acabou de ler. Quando Deus foi preparar o Egito para a crise que viria, o que Deus falou para José?
falar para Faraó: de tudo que entrar no tempo da prosperidade, guarda 20%. O Egito passou 7 anos guardando 20% de tudo que ganhava. Quando o mundo entrou em crise, a única nação rica era o Egito. Comprou tudo e todos, se tornou senhor do mundo. Por quê? Porque Deus deu uma instrução para um povo, na época da bonança, guardar para uma época que poderia vir e sempre vem de problema e de escassez. Então, queridos, o maior segredo que a gente precisa na vida é aprender a poupar, guardar dinheiro, mesmo num país como os Estados Unidos. Você tem que ter dinheiro guardado, você tem que ter reserva financeira, você tem que ter alguma coisa. Deus o livre e guarde. Eu vou colocar situações aqui, Deus livre. Um novo coronavírus, Deus nos livre e nos guarde. Alguém deportado, Deus nos livre e nos guarde. Alguma coisa acontece com a sua saúde. Cadê o dinheiro para você suportar 3, 6, 9 meses sem depender de nada? Se acontece um acidente comigo, com você, por exemplo, eu dependo da minha voz para viver, eu dependo da minha saúde para viajar para lá, para cá. Eu saio de Curitiba, que está 2 graus, viajo para Belém, que está 38 graus, eu tenho que ter saúde, eu não posso ficar gripando, eu não posso ficar adoecendo, eu não posso perder minha voz, senão eu não consigo trabalhar, produzir. Aí Deus me livre, me guarde, acontece uma situação, o médico falou: você vai ter que ficar sem viajar 4 meses. E aí? Eu estou preparado para isso? Eu poupei para isso? Eu guardei para isso? Eu me preparei para isso? Agora, o que o capitalismo, o que a América e o que o Brasil, no mesmo caminho, ensina? Vivo hoje, vivo agora, você não sabe se amanhã você vai estar vivo. O problema, irmão, é que a maioria não morre. E a maioria vai estar vivo. Gasta hoje, porque amanhã, e aí você gasta, e amanhã você está vivo. E vivo endividado. E vivo enrolado, e vivo com problema. Então, as pessoas não param para pensar. Por exemplo, eu tenho que ter uma situação que eu tenho que pensar: cara, se um avião desse cair, se alguma coisa acontecer e eu morrer, eu posso não estar lá amanhã para desfrutar o que eu estou fazendo, mas minha esposa vai estar, meus filhos vão estar, minha família vai estar. Então eu não posso viver assim. Eu posso falar para vocês a realidade que eu vejo da minha categoria e lá no Brasil. Eu vejo pastores amigos meus indo para Israel que não tem casa, vive de aluguel, mas estão lá em Israel, gastando um monte de dólar lá para poder conhecer Israel. Eu conheço Israel, já fui 3 vezes a Israel, mas eu tenho minha casa. Agora a pessoa: eu vou na Terra Santa. Meu filho, amém, é um sonho, vamos, mas primeiro, compre sua casa, miserável. Como é que você vai para Israel? Como é que você vai para, não sei, vem para os Estados Unidos passar férias? Está devendo o carro, está devendo a alma lá no Brasil. Não pode, irmãos, está errado, isso não é bom para você, é perigosíssimo viver desse jeito. Então, um dos segredos para quem quer ter, pastor, dos problemas que eu já enfrento na vida, eu não quero enfrentar problema financeiro na minha família. Então, você precisa parar de gastar demais, e só é possível poupar se você economizar, e aí você tem que começar a guardar dinheiro, poupar, segurar. Ideal, 10% você ganha, separar. Terceiro, não seja ganancioso. Vocês ouviram falar lá no Brasil? Eu não sei se existe isso aqui. Se existe, você me fala. Um povo lá no Brasil, irmãos, que promete devolver 10% de tudo que você coloca lá para eles. Alguém ouviu falar disso aqui lá no Brasil? Bebom é antigo. Teve agora o rei do Bitcoin lá no Brasil. Irmãos, eu conheço pessoas, eu avisei, que tinha 700 mil reais lá dentro. 1 milhão. Teve gente que vendeu posto de gasolina, vendeu casa, vendeu carro. Agora não tem 15 dias atrás, um apóstolo me mandou uma mensagem: cara, eu estou num negócio aqui, você não quer entrar? Você põe 10 mil e em 24 dias os 10 mil voltam.
Eu falei, amigo do coração, avisei todas as pessoas, e eu estou avisando vocês aqui agora. Cuidado com negócios mirabolantes. Cuidado com lucros irreais. O homem mais rico do mundo conseguiu ganhar com os seus negócios 2,3 ou 6%. O homem mais rico do mundo conseguiu ganhar por mês, isso num país de primeiro mundo, já é mais louco que no Brasil, 2, vamos colocar arredondado, 2,5% ao mês. Aí uma pessoa vem e diz para você que vai te dar 10% ao mês, irmão. Se entrar nisso, é trouxa. Vai perder o dinheiro, pode não perder esse mês. Aí uma menina da minha igreja, pastor, mas eu tenho gente do meu trabalho que já está há 9 meses. Eu falei, meu filho, eu não sei o dia que a bomba explode, mas ela explode. Estou lá no Rio de Janeiro pregando, conversando com o pessoal sobre finanças. 2 homens casados me procuram, pastor, tem um negócio assim, assim, em momentos separados. Falei, meu querido, você me respeita como homem de Deus, já vem na sua igreja há mais de 10 anos, respeito. Não entre nisso, é furada. O cara me deu ouvido. O outro não deu. O outro pegou um empréstimo no banco. Claro, ué. O empréstimo no banco é 5%, o outro dá 10%. Botou o dinheiro lá. Explodiu no primeiro mês. Ele não recebeu uma parcela. E esse aqui me ligou agradecendo, e esse aqui quase perdeu o casamento. Porque depois a mulher soube que ele pegou 150 mil de empréstimo. A mulher tinha acabado de ganhar neném, estava fazendo um monte de sacrifício, e o cara agora vai pagar 60 meses, nem sei de quanto que é 150 mil, por causa de uma ganância. Ganância. Cuidado, eu não sei o que tem aqui nos Estados Unidos que prometem que você vai fazer isso, fazer aquilo. Isso é perigosíssimo. Pode estar dando certo por um tempo, deu certo para o João. Ninguém sabe dizer o dia que a bomba explode. E aí a bomba explode. Um amigo meu, infelizmente, colocou, daqui da América, colocou um monte de pastores do mundo. Eu fui nessa pastora da Itália e falei, pastora, não entra nisso não. Não, mas está dando certo. Eu falei, bum! Bum! E bum! E sabe o que está acontecendo com um monte de gente? O maior sacrifício que você faz para poder guardar o seu dinheiro, poupar, você deixou de gastar, deixou de satisfazer um desejo do coração para poder economizar, aí você pega o seu suor e joga num negócio perigoso e perde tudo, porque está com ganância. Negócio que dá dinheiro, meu irmão, é 1%, 1,5%, no Brasil, nem sei aqui, e olhe lá. Né? Enquanto o povo estava colocando dinheiro nos 10, eu achei um cara lá em Brasília, que estava fazendo construção de casa, que falou, pastor, na pior das hipóteses, der tudo errado, a casa vai para o seu nome. Botei lá, ganhei 3% ao mês. Aleluia! Recebi agora, estava aqui recebendo dinheiro lá na minha conta, glória a Deus. 3% ainda vai, eu conheço o cara, tem contrato, é um negócio, está lá, eu estou vendo o prédio ser construído, tijolo por tijolo, tem 200 anos que o cara mexe com isso, agora eu vou entrar num negócio que o cara fez 10% ao mês, 12% ao mês, 8% ao mês, pelo amor de Deus, irmão, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Ah, mas é o Bitcoin, que conversa fiada. Fala para essa pessoa, fala, não entra nisso não. Agora olha para mim. Por outro lado, se você aprendeu a poupar, porque primeiro você tem que sair da dívida, não ter nada enrolado. Pastor, está tudo controlado as minhas finanças. Qual é o segundo passo que você tem que dar? Aprender a poupar. Pastor, aprendi a poupar, já estou guardando dinheiro. Comecei com 2%, com 3%, com 5%, já estou em 10%, já estou em 12%. Estou guardando dinheiro, beleza. Você tem que entrar no terceiro nível, porque esse é o nível da prosperidade. Qual é? Aprender a investir. Se por um lado você não pode colocar o seu dinheiro em coisas malucas, por outra você não pode viver a vida só poupando, porque poupadores muito dificilmente serão independentes financeiramente. O segredo para você se tornar alguém que amanhã vai ficar independente e vai viver de renda
é não só poupar, é aprender a investir. E aí você tem que orar e estudar um pouquinho. Por exemplo, irmãos, se no Brasil acabar as eleições e o Bolsonaro ganhar, pensa num lugar bom para investir, é o Brasil. É um lugar bom para você comprar terreno, é um lugar bom para você comprar alguma coisinha, alugar. Se não for o Bolsonaro, esquece o Brasil. Esquece o Brasil. Eu não estou fazendo nem bicicleta eu compro até terminar as eleições. Pode me oferecer lá o que for. Esse cara da construção aqui, pastor, e vamos continuar? Eu falei, nada. Tudo estopado, parado. Acabou as eleições, o que deu lá? Deu Bolsonaro. Pode investir. Deu Lula. Eu venho congregar aqui com vocês. A capacidade de investir te leva a ter patrimônio e viver de renda. Então eu conheço amigos que fizeram esse sacrifício de não comer o que queria sempre, de não comer fora sempre, de guardar dinheiro, e depois as oportunidades foram surgindo. Gente, eu conheço um cara, e eu tive essa oportunidade, eu não fiz isso, a oportunidade de comprar um apartamentozinho, né? Lembra quando nos Estados Unidos aqui, eu acho que não sei se foi 2010, 12, aquela bomba aquela bolha, foi dos imóveis, que os imóveis foram lá para o chão, não foram? Teve um cara do Brasil que quando os imóveis aqui caíram lá no chão, ele comprou 70 imóveis aqui na América. E um cara falou para mim, pastor, compra um apartamento aqui em Orlando, mas era todo o dinheiro que eu tinha para comprar esse apartamento, ia ficar zerado. Eu falei, você está doido de eu fazer uma conta em dólar, rapaz, morando no Brasil, mesmo que na época o dólar era 2 e pouquinho. Eu falei, não, pastor, olha, se eu tivesse comprado, tinha ganhado dinheiro demais. Você tem que saber a hora, o momento. Agora, olha que incrível, quem tem dinheiro guardado, onde entra crise, a pessoa ganha dinheiro. Quem tem dinheiro faz dinheiro, irmão. Crise. Carro caiu, é hora de comprar, porque daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, vai subir. Terreno, é hora de comprar. Tem um negócio lá em Goiás, tem uns lugares lá em Goiás, que o povo está comprando, aluguel lá, está explodindo, não tem para quem, não tem para onde, um monte de amigo meu está comprando imóvel lá, reforma, aluga, porque chegou usina, chegou isso, chegou aquilo, e não tem casa para quem quer. O povo está construindo e vendendo e ganhando muito dinheiro. Esse menino mesmo que eu fiz negócio com ele, está ficando rico construindo prédio e vendendo. É a hora de você... Agora, só pode investir quem poupou. Antes do investimento vem a poupança. Contas em dia, poupança feita, agora eu invisto para multiplicar o meu dinheiro. Eu quero abençoar você para você multiplicar o seu dinheiro, aqui e lá no Brasil. Não ficar só vivendo dia a dia. Ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta. Eu te abençoo para você ir mais longe do que isso, no nome de Jesus. Amém, gente? Agora, olha para mim, preste atenção. Eu falei para vocês aqui 3 coisas que você tem que fazer. Controlar os seus gastos. Para isso tem que ter orçamento. Para onde vai seu dinheiro? Tem um livro ali. Para onde está indo o seu dinheiro? Você tem que enxergar. Você tem que achar o buraco. Você tem que achar o vazamento. Você tem que achar para onde está indo. Porque às vezes a gente não considera $10, não considera 20, não considera algumas coisas. Por exemplo, você está gastando dinheiro. Eu não sei aqui, TV a cabo, aplicativo, e não sei o quê. Assinatura não sei do que, é 5 aqui, é 15 ali, é 20 ali, é 50 aqui, é 10 aqui, come não sei o que, gasta sei aonde. Se você juntar tudo isso aí por semana, por mês e por ano, meu irmão, dá um dinheiro. Desperdício. Abre o refrigerante, joga um tanto de fora, come, joga fora. Desperdício de comida, desperdício de luz, desperdício de água, desperdício de gasolina, desperdício de dinheiro, e gasta. Se você controlar isso aí, você vai ver o tanto que sobra. Aí, iniciar uma reserva. Eu tenho que fazer, de algum jeito, dinheiro sobrar para eu guardar. E guarda, e não compra televisão, e não troca de carro, e não sai de férias. Esse dinheiro não existe. Ele só existe para emergência e para futuramente o quê?
investir e multiplicar o dinheiro. Amém? Mas tem um detalhe aqui, eu vou terminar com isso. Olha aqui. Deixa Deus te usar mais uma vez e olha para essa pessoa e fala assim: criatura de Deus, cuidado com a boca. Esse lado que eu falei aqui é um lado que você tem que fazer, mas talvez você já ouviu isso. Provavelmente você já ouviu isso. Você já ouviu que nós temos duas coisas para fazer na vida financeira. Uma parte é administrativa, saber cuidar, que é o que eu falei agora, administrar. Outra parte é espiritual e etc, etc. Pastor, por que eu sei dessas coisas e eu não faço essas coisas? E aí tem 2 segredos aqui, eu quero terminar com eles. Você tem que transformar a sua mente. E tem que tomar muito cuidado com a boca. Toda vez que você fala, eu não consigo, eu não posso, não dá, está difícil, você está amaldiçoando o seu futuro. Toda vez que você fala, eu não tenho dinheiro, você está liberando uma palavra de morte para você e para o seu futuro. Você tem que aprender a usar as palavras. Vamos dizer que eu trabalho aqui na América com limpeza. Ou sou dono de uma marmoraria. E vamos supor que o meu negócio, nesse momento, está muito ruim. Não está, pastor, a limpeza aqui parou, ou a marmoraria está horrível. Agora, olha só. Como que eu vou falar a verdade sem liberar maldição e morte para a minha vida e futuro? Eu vejo 2 reações dos crentes. Uma reação alienada, que eu acho errada e mentirosa, que é perguntar assim: como é que estão as coisas? E está horrível. E a pessoa diz assim: está maravilhoso, graças a Deus. Porque ela diz, eu não posso falar coisa ruim, senão vai vir maldição. Aí ela fala mentira. Porque está maravilhoso? Não, e se ela fala que está, não está. Ah, é profecia. Então fala, estou profetizando. Mas se falar que está sem estar, é mentira. Está maravilhoso, glória a Deus, seu casamento está ótimo. Mentiroso. Segunda reação, é o outro extremo. Como é que está? Está horrível. Rapaz, não vende nada, nada dá certo, nenhum negócio sai. Meu irmão, está difícil. Você está falando palavras que a Bíblia chama palavras de morte. Da sua boca sai vida ou morte. Como é que eu faço, pastor, para não ser nem alienado e nem liberar morte? Ô pastor Ricardo, como é que está o seu negócio aí de limpeza? Meu irmão, a América, o New Orleans, está passando por um momento desafiador. Olha a palavra. Estamos passando por um desafio, vírgula, mas já vai melhorar e com certeza vou vencer. Eu falei a verdade? Está sendo fácil? Não, mas eu falei que está difícil? Eu usei outras palavras. Está um momento desafiador, estamos vencendo, estamos enfrentando gigante, vírgula, mas nós vamos vencer. Irmão, pensa num detalhe que faz toda a diferença. Toda a diferença. Você tem uma chavezinha aí na sua casa, tem chave do carro aí, você sabe que se um dentinho daquele saiu do lugar, não roda. É ou não é? É um detalhe. É esse detalhe que pode estar faltando para você. Cuidado com a sua boca. O que você fala definem os próximos acontecimentos da sua vida. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque se você falar a linguagem do mundo ou do inferno, a linguagem da pessoa que é caída, você não vai conseguir vencer e nem colocar em prática o que você acabou de aprender. O que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que aprender a usar a linguagem da fé e a linguagem do Espírito. Você tem que acreditar que você pode prosperar.
Você tem que mudar a sua mente e acreditar que você pode prosperar. E eu vou declarar uma coisa aqui, ouça, e isso vai acontecer. Tem gente aqui que não vai só prosperar, tem gente aqui que vai enriquecer. Isso não é para todo mundo, mas é para alguns. Eu não sei se é você. Agora eu quero te aconselhar, fica amigo dessa pessoa antes dela ser rica. Quero ser seu amigo antes de você ficar rico. Porque pensa numa coisa boa, irmão, é ser amigo de rico. Se você não ficar rico, fique amigo de um rico. Que aí você anda de jet ski, vai para a casa dele na praia, come o churrasco, é uma maravilha. Salmo 35, 27. Salmo 35, 27. Olha o que a Bíblia diz. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e que digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz, que se satisfaz, que se alegra na prosperidade dos seus servos. Deus fica feliz quando você prospera. Arranca da sua cabeça essa mentalidade maligna que Deus quer filhos pobres, que pobreza é espiritualidade, que necessidade deixa Deus feliz. Irmão, não é problema o dinheiro, o problema é amar o dinheiro. Esse é o problema. Deus, ele fica feliz quando você prospera. Quem aqui é pai e mãe? Quem aqui quer que o filho seja pobre? Ai, pastor, meu sonho é ver meu filho debaixo da ponte. Ai, mas seria uma alegria. Quem? Quem que é o filho miserável? Quem que é o filho sofrendo? A Bíblia diz que se vocês são maus, querem boas coisas para os filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celestial. O que a Bíblia diz? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Deus tem o melhor para nós, irmãos. Deus não nos dá quando sabe que o nosso coração vai ficar naquilo, quando a gente vai largá-lo por causa daquilo, quando a gente vai amar as coisas, mas que Deus quer a gente com as contas pagas, comendo bem, andando bem, com a família feliz, com prosperidade, não tenha dúvida, mude a sua mente e entenda que Deus quer que você prospere. Levante sua mão direita e fala assim, em nome de Jesus, eu aceito hoje que o dono do ouro e da prata quer que eu prospere. Chega de ter em casa só alumínio, irmão. Que venha ouro e prata. Ser rico não é pecado não, pastor. Se ser rico for pecado, Deus é o maior pecador de todos. Porque Deus é rico. Se riqueza fosse ruim, irmãos, se fosse do capeta, o diabo vivia levando caminhão de dinheiro para casa dos crentes. Não é? Chegava lá e falava, eu quero que esse cara aqui vá para o inferno, jogava um caminhão de dinheiro na sua casa. Eu não vejo o diabo fazer isso com ninguém. Eu vejo o diabo tentando empobrecer, desgraçar a vida dos outros, arrebentar suas finanças, estragar seus negócios. Teve uma época no Brasil, não sei se esteve aqui, muita gente recebia dente de ouro na boca, lembra? Dente de ouro. Pastor, esse negócio de dente de ouro é de Deus? Eu falei, irmão, eu acho que é de Deus, porque se fosse o Satanás, ele dava uma cárie para o povo. Né? O Satanás não vai dar ouro para ninguém, não, vai dar cárie. Então, o que você fala vai criando o seu futuro. O que você fala é o caminho por onde você vai passar. Lendo a Bíblia, você deve ter visto isso aqui, ó. Olha aqui, ó. A Bíblia diz assim, e Jesus passou pela Galileia, ó, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Ele estava fazendo o que foi falado. Você vai viver amanhã o que você falar hoje, irmão. Você está entendendo? Eu estou vivendo hoje o que eu profetizei lá atrás. Um dia eu e minha esposa, há
mais de 30 anos atrás, a gente tinha uma igreja com 40 pessoas, ninguém conhecia a gente. A gente pegou o carro, foi lá no aeroporto de Brasília, eu entrei no aeroporto, porque eu tinha uma convicção que isso ia acontecer na minha vida. Tirei o sapato, fiquei descalço no aeroporto, porque crente tem que pagar mico. Faz coisa doida. Tirei o sapato e andei no aeroporto dizendo assim, um dia eu vou passar aqui dezenas e centenas de vezes. Eu vou vir no aeroporto praticamente todas as semanas. E vou para lugares do Brasil e do mundo levar a mensagem que está dentro de mim. Eu quero declarar e profetizar que o aeroporto vai ser um lugar comum para mim. Irmão, eu tinha 20 anos de idade, nunca tinha viajado de avião, eu tinha viajado uma vez ou duas na vida. E eu estava lá profetizando. Hoje, eu estou dentro de um avião, no mínimo, 4 vezes por semana. O que eu falei está acontecendo. Você tem que falar. Eu sou uma bênção. Deus está comigo. As portas estão abertas. Onde eu chego, eu encontro graça de Deus. As pessoas, eu desfruto do favor de Deus e do favor dos homens. É uma oração que eu faço constantemente. Senhor, onde eu for, as pessoas, eu vou achar graça aos teus olhos e graça aos olhos das pessoas. E você vai liberando aquilo que você fala, fica no reino do Espírito. As palavras estão aí sobre os céus da sua cabeça, elas vão se cumprir. Provérbios 18:7 diz, a boca do insensato é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Provérbios 18:20 e 21, do fruto da boca o coração se farta. Do que a boca fala, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que você fala, define o seu futuro. Então, se você não crê em alguma coisa, fique calado. E se for abrir a boca, abra a boca para falar o quê? Vitória. Se não for para construir, não destrua. Salmo 112, verso 1 diz, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se comprar os seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Na sua casa tem o quê? Fala bem alto, na minha casa tem prosperidade e riqueza. Então, a partir de hoje, você vai mudar a sua linguagem, você vai dizer, eu estou construindo uma nova história. Como é que você está? Uma nova história. Ih, tá difícil, meu marido isso, minha casa aquilo, que a minha esposa. Chega de falar coisas que geram morte para a sua vida e para o seu futuro. Você vai mudar hoje e você vai começar a dizer, eu estou construindo uma nova história. A partir de mim, 1000 gerações serão abençoadas. Por minha causa, o sobrenome da minha família será famoso. As pessoas vão querer estar perto de mim. Meus negócios vão prosperar. O documento vai sair. Eu não sei o que vai acontecer nesse mundo, na lei dos Estados Unidos. Vai rodar, mudar. Alguém vai assinar um trem sem ver, mas vai me alcançar o milagre em nome de Jesus. Filho de Deus tem que prosperar. Para nós só tem 2 caminhos: ou prospera ou enriquece. Se não enriquecer, prosperou. Vive bem, vive tranquilo. Agora a gente vai fazer uma coisa, você vai anular todas as palavras de derrota que você já liberou um dia na sua vida, ou que alguém liberou sobre a sua cabeça, e você vai se comprometer a só falar palavras de vida, e a dizer, eu estou construindo uma nova história. Você vai falar, e falar, e falar. Quando você falar hoje, você vai plantar uma semente. Quando você falar amanhã, você vai regar essa semente. Quando você falar amanhã, você vai adubar essa semente. Sabe o que vai acontecer? Uma hora dessa, essa semente vai crescer e vai te dar fruto.
Mas você não pode parar de falar. Porque se você fala, vai acontecer. E é isso. O que você quer que aconteça? Fala. Você vai falar. Meu filho isso, minha filha aquilo. Quando meu filho estava pensando em desviar, quando meu filho estava esfriando espiritualmente, ele chegava em casa, a gente dizia, oi, profeta! Ele ficava com ódio. Que profeta? Não, você é profeta. Você é profeta, você é homem de Deus, você é santo. Você está vivendo uma fase, mas você é um homem de Deus. Você sabe que dos nossos filhos, o que mais tem veia profética hoje é o Ricardinho. Porque a gente falou. O que você está falando do seu marido? Sua esposa? Seus filhos? Seu dinheiro? Da sua saúde? Não, pastor, não posso fazer nada, que eu vivo doente. Ah, porque a minha diabetes. Que sua diabetes o quê? Está maluco? O médico disse para mim, você vai ter que tomar remédio de pressão o resto da vida. Eu não tomei nem um dia. Comecei a falar com a minha pressão baixa e comecei a cortar refrigerante, fritura. Acabou a pressão alta, meu irmão. Acabou a pressão, nunca tomei remédio. Você tem que liberar palavras de vida, palavras de vitória, palavras de prosperidade. Eu estou aqui e nessa terra eu vou prosperar. E eu vou prosperar tanto que eu vou prosperar lá na minha terra também. Vou comprar coisas lá, vou comprar coisas aqui, vou abençoar lá, vou abençoar aqui. Agora, você não vai se tornar escravo do trabalho e nem de Faraó. Você vai ter tempo para a sua família e você vai ter tempo para servir a Deus. Amém, gente? Vamos orar? Fica de pé no seu lugar. Primeira coisa que você vai fazer hoje, você vai anular as palavras de maldição que você liberou. Por quê? Porque talvez você tenha ouvido coisas que você tem que fazer na sua vida, como essa que eu falei na parte prática da sua vida financeira, da sua casa, família, e você não faz, por quê? Porque você libera palavras que sabotam e matam as suas ações e o seu futuro. Então, você vai ter que reprogramar a sua mente para liberar uma linguagem de fé e ser um homem espiritual, mulher de Deus, que libera sempre vida, sempre vida, sempre vida. Nunca morte, nunca maldição. Lembre-se, o que você fala, de bom ou de ruim, constrói as estradas do seu futuro. Então, eu tenho que falar palavras de vida, de prosperidade. Então, o que você vai dizer agora? Você vai fazer uma oração assim: Deus, eu repreendo, quebro, anulo toda palavra que liberaram de maldição sobre a minha vida e que eu mesmo liberei. E eu estou te pedindo agora, envia anjos para catar essas palavras aonde elas estiverem. Se tem um demônio usando essa palavra, tira da mão dele. Se virou uma árvore, corta essa árvore. Se está dando fruto, para esses frutos. Quebra essas maldições, eu não aceito, eu te peço perdão, eu repreendo, eu rejeito, porque se você adubou a palavra da morte, você vai agora liberar praga, maldição sobre essa árvore ruim para que ela morra. E na sequência, nós vamos começar um momento de declaração profética sobre a sua vida e futuro, sua saúde, suas finanças, sua família, seu casamento, seu ministério, tudo vida. Vai começar hoje um monte de semente e depois você vai regar e adubar até que elas deem muito fruto em nome de Jesus. Amém? Então feche seus olhos. Comece a falar agora com Deus sobre a quebra das maldições. Comece a anular as palavras de morte do médico, do seu pai, da sua mãe, do amigo, do sogro. Tudo quanto é palavra que veio de maldição, de derrota, de desgraça, de limitação, de morte, de pastores. Eu estou aqui hoje autorizado pelo pastor Márcio, pelo pastor e profeta dessa casa. E nós anulamos agora toda palavra de líderes, de pastores que amaldiçoaram a sua vida, pastores e líderes que infelizmente, movidos pela mágoa, pela chateação e pelo diabo, liberaram morte e maldição. Hoje, como servo de Deus, ministro do Evangelho, homem de Deus, pastor, eu quebro e anulo
palavras malditas liberadas por homens e mulheres de Deus e líderes sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, sobre o seu futuro. Comece a falar: Deus, eu arranco, eu quebro. Comece a dizer: eu me arrependo pelas palavras de morte que eu falei. Eu me arrependo pelas palavras, meu Deus, de maldição que eu liberei, que tem atrapalhado a minha vida hoje. Palavras que eu semeei ontem, estou colhendo hoje. Eu não quero colher mais amanhã. Eu não aceito mais. Eu amaldiçoo essas árvores, essas plantas, essas sementes, esses frutos malignos, esses frutos de morte, de doença, que me trava, que não me deixa ir além, que não me deixa romper, que não me deixa viver o mais de Deus, a prosperidade do Senhor. Quebre essas palavras, anule as palavras. Pai, nós pedimos: envia anjos para catar essas palavras, onde elas estiverem. Toda palavra de morte, de desgraça, de maldição, palavras ruins, árvores que meu pai não plantou, sejam arrancadas, removidas, recuperadas e trazidas e destruídas no nome do Senhor Jesus. Nós estamos quebrando a maldição hoje, quebrando a maldição que foi liberada pelo pai, pela mãe, por pessoas da nossa casa que a gente amava, que a gente ama, e que liberaram palavras malditas sobre nós. Nós quebramos agora, nós anulamos agora, nós repreendemos agora, meu Deus, no poder do nome e do sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és poderoso, Senhor. Nós pedimos: aplica neste lugar agora, aplica em cada pessoa que está aqui hoje o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, e quebra a maldição, traz cura e libertação. Nós pedimos que venha uma unção, como diz a tua palavra, que despedaça o jugo de Satanás, que quebra o poder do inimigo. E nós estamos declarando que essas pessoas vão começar a ver a diferença imediatamente. Coisas vão começar a acontecer na saúde, nas emoções, no relacionamento, na alma, no coração, na família, no casamento, nos negócios. Começarão a romper. Coisas que estavam travadas vão sair, porque a maldição e a morte estão quebradas no poder do nome e do sangue de Jesus. Quem concorda, diga bem forte: amém. Diga: assim seja, e assim será, em nome de Jesus. Agora você vai profetizar. Você anulou o mal, agora você vai profetizar. Você vai dizer: eu serei cabeça e não cauda, porque é o que a Bíblia diz. Eu vou prosperar, Deus está comigo, a boa obra que Ele começou, Ele vai completar. Sabe o que a Bíblia diz em Provérbios 27, se não me engano? A Bíblia diz: porque deveras, recebe essa palavra, porque deveras haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Então diga assim comigo, o meu futuro é bom, e a minha esperança não será frustrada. Então você vai agora deixar o Espírito de Deus encher a sua boca, e você vai liberar vida. O que você quer viver amanhã? Você vai falar. Como eu falei lá, eu quero ir pelo Brasil e pelo mundo pregando a tua palavra, levando essa mensagem de vida, e hoje eu vivo isso. O que você vai liberar? Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, e eu
profetizo, e eu libero, e eu declaro. Então comece a orar agora. Começa a construir o seu futuro. Começa a dizer como é que vai ser o seu amanhã. Você que não casou ainda, começa a dizer como é que vai ser o seu marido, a sua esposa, a sua família, a sua casa. Como é que vai ser o seu futuro. Fale sobre a sua saúde. Fale sobre a sua família. Fale sobre os seus filhos. Fale sobre a sua vida com Deus. Fale sobre o seu amanhã. Libera a palavra. Profetiza o caminho por onde você vai andar amanhã. O caminho por onde você vai passar amanhã. O caminho por onde você vai pisar amanhã. Fala agora, libera em nome do Senhor Jesus. Libera sobre a sua igreja. Seremos a maior igreja de New Orleans. Seremos uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Esse lugar é um lugar de milagres. Esse lugar é um lugar onde o doente vai ser curado. O cativo vai ser liberto, o perdido será salvo. Esse lugar será conhecido como lugar de avivamento, lugar de manifestação da presença, da glória e do poder de Deus. Fala assim: eu não vou ver o avivamento, eu vou participar do avivamento. Eu não vou só ver, eu vou protagonizar. Eu vou estar lá nessa onda, eu vou viver esse momento. Nos últimos dias eu farei parte de uma revolução espiritual na América, no Brasil, no mundo. Abra sua boca, abra sua boca, abra sua boca e libere as sementes. Libere os milagres, libere as vitórias que você quer viver em todas as áreas da sua vida.